Você sabia que a esquerda está se esforçando para aprovar um projeto de anistia que pode prejudicar ainda mais o Brasil? A situação política está fervendo e as estratégias da direita estão em jogo. Vamos entender como isso tudo se conecta. Aqui com o Pedro Duran também para falar sobre esse assunto, viu, Isabel? Pedro, vamos lá, falar sobre o PL da anistia, que é um dos pontos que a Isabel traz para essa análise, como uma daquelas questões sensíveis para Hugo Mota, que foi um presidente da Câmara dos Deputados, eleito com partidos de A a Z. A5, né? Para agradar todo mundo, exatamente, Pedro Duran. E você tem o PL da anistia, que é um projeto defendido pela oposição, por aqueles parlamentares mais alinhados principalmente ao bolsonarismo. Qual deve ser a estratégia deles para tentar driblar qualquer tipo de resistência lá na Câmara dos Deputados? Ou a própria resistência do presidente da Câmara? Pois é muito curioso, né, Carol e Isabel? Porque depois daquela manifestação no Rio de Janeiro, que teve menos adesão do que a direita esperava, eles estão insistindo em tentar fazer um movimento popular de pressão e aprovação para o PL da anistia. E não à toa, a Isabel trouxe aqui a informação para a gente ontem, que o PL já está contando 300 votos, mais de 300 votos para aprovação desse PL da anistia, né? O que eles fizeram agora? Botaram o rosto nessa história, porque tiveram um ganho. A Débora Rodrigues foi solta para a prisão domiciliar, aquela mulher que pichou a estátua com batom, que escreveu aquela frase, perdeu o mané. E isso deu a eles uma nova narrativa de: olha só como o STF está reconhecendo os abusos deles, olha só como realmente as penas estavam excessivas. Botaram a cara das mulheres. Temos até as imagens que mostram uma peça que foi produzida pelos bolsonaristas, que tem algumas das principais figuras aí da direita, especialmente das mulheres de direita, como por exemplo a Michele Bolsonaro, pedindo pela anistia e fazendo um discurso claramente feminino. Já foi usado em outras vezes, tá? Não é um recurso novo. Mas aí você tem a Carol Detone, você tem a Damares, você tem a Michele Bolsonaro, você tem a Bia Kicis, uma série de mulheres usando a figura do batom, o discurso da anistia e essa luta pela diminuição das penas, pela liberdade, pelo combate às decisões do Supremo Tribunal Federal para a anistia. Essa é a tentativa de absorção popular de uma pauta que não é uma pauta popular. As ruas mostraram isso, as pesquisas mostraram isso. A pauta da anistia, ela não é uma pauta popular, nem para a direita, nem para a esquerda. Ela não adere nas pessoas. Mas veja só, acabamos de mostrar aqui como a desaprovação do governo Lula cresceu entre as mulheres. É um espaço para o crescimento da direita, nesse público específico que é o público de mulheres, de quem eles estão tentando a adesão para poder ganhar força, para continuar criando fatos novos que pressionem o presidente da Câmara, Hugo Mota, para que ele coloque em pauta esse PL da anistia para fazer um teste de força na Câmara. Será que o PL realmente vai conseguir esses mais de 300 votos? Isso só a tribuna vai dizer. Tentando criar essa narrativa. Pedro Duran trazendo para a gente também as estratégias políticas em torno desse assunto. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol. Enquanto isso, o presidente Lula tenta articular sua base política, mas enfrenta resistência. O deputado Hugo Mota, por exemplo, freou a pressão pela anistia, focando em pautas econômicas que realmente importam para o povo. A oposição, que esperava uma rápida aprovação do projeto, se deparou com a obstrução e a falta de apoio necessário para avançar com a proposta. Isso demonstra que a estratégia da esquerda de desviar a atenção para a anistia pode não ser tão eficaz quanto eles esperavam. Bel, é Lula voltando àquele modelo que ele ficou conhecido, né? Aí em Brasília, desse jeito de fazer política, conforme o Lula 1, Lula 2, botando a mão na massa, de fato, nessa conversa com os presidentes da Câmara e do Senado, com lideranças parlamentares. Inclusive viajaram juntos para a Ásia, tiveram muitas horas ali de voo até o Japão, o Vietnã. A questão é, Mota e Alcolumbre vão dar aquela forcinha que o governo espera? Olha, Carol, o clima é bom.
sabe? Você tem uma boa relação entre o presidente Lula e os presidentes da Câmara e do Senado, né? Agora, os presidentes da Câmara e do Senado também respondem a um ambiente próprio, a um habitat próprio ali, que normalmente se manifesta nas reuniões de líderes, né? Onde eles têm uma percepção mais aguçada ali do que pensa a maioria da Câmara, a maioria do Senado. Mas, de fato, o que a Gabi estava contando pra gente representa uma tentativa de Lula se colocar mais ativamente na articulação política. Até aqui, e a gente tem um baita exemplo nessa semana, isso produziu já algum efeito. Carol, vou citar um tema que a gente vem falando exaustivamente nas últimas semanas, que é o projeto de lei da anistia. A oposição estava doida para ver o Hugo Mota voltando, para se reunir, para ver se funcionava, na base da pressão, conseguir pautar a urgência do projeto de lei da anistia. E o recado que recebeu de Hugo Mota é que ele não cede à pressão, que não é assim que o jogo vai acontecer. Então, deu uma segurada, deu uma freada em relação ao projeto de lei da anistia e, do outro lado, a reação da oposição foi o quê? Fazer obstrução. O que é a obstrução, Carol? São estratégias ali regimentais de você tentar atrapalhar a votação de algumas matérias, seja no plenário, seja nas comissões. E a intenção é fazer no todo mesmo. Só que essa obstrução, ainda ontem, não funcionou muito bem. Por mais que a oposição tenha propagandeado aquele placar muito elástico de mais de 300 votos de apoio ao PL da anistia, na hora de fazer obstrução, essa é uma ação isolada só do PL, que tem 92 parlamentares. E o número não foi suficiente para atrapalhar o trabalho dos plenários nas comissões e do plenário principal da Câmara dos Deputados. Então, isso por si só, na avaliação de alguns líderes que eu conversei ainda ontem, Carol, já é um baita símbolo de que não adianta pressão. Não tem nem número para que consigam, de fato, provocar o efeito de pautar essa matéria. E aí, do outro lado, outros dois pontos bastante interessantes também nessas últimas conversas que eu tive. Hugo Mota quer focar na pauta econômica. Acabou de vir do Senado Federal o projeto de lei da reciprocidade e a missão da Câmara dos Deputados é resolver isso entre hoje e amanhã, aprovando também, tendo em consideração que a gente já vai ter o detalhamento em relação ao que os Estados Unidos vão fazer ainda nesta quarta-feira. Então, a ideia é você trabalhar com a pauta da economia, isolar o que é de direita, isolar o que é de esquerda e trabalhar com aquilo que possa unir esforços e que possa dar essa reação da Câmara dos Deputados de responsabilidade ao guiar a pauta econômica. E só mais um ponto que também acho interessante, Carol, é que isso ajuda a gente a mostrar também, você me perguntou de Davi Alcolumbre, que há um alinhamento entre os dois presidentes. Davi Alcolumbre e Hugo Mota estão alinhados em relação a essas questões. Muita gente nos contava que não adiantava você conseguir avançar com esse assunto lá na Câmara dos Deputados, do PL da anistia, porque lá no Senado o ambiente é outro. Então, além de tudo, existe ali um certo alinhamento de deixar esses temas mais polêmicos, que dividem as casas e que falam muito contra a imagem do Congresso Nacional, né? Porque ajuda a levantar ânimos e divisões para você trabalhar de fato naquilo que realmente pode fazer diferença, que é a agenda econômica. Por fim, a indefinição da direita em relação a um candidato para as próximas eleições pode ser um grande obstáculo. Com Jair Bolsonaro e Pablo Marçal inelegíveis, a falta de um nome forte pode prejudicar a oposição, especialmente em um cenário onde a desaprovação do governo Lula cresce. A demora em definir um sucessor pode ser fatal para a direita, que precisa agir rapidamente para não perder espaço. Eu volto a conversar com o Theo Cury. Theo, a gente percebe, muito claro, né? Os nomes da direita estão fortes nessa pesquisa presidencial. Mas os dois mais fortes, Jair Bolsonaro e Pablo Marçal, eles estão inelegíveis, mas seguem dizendo que vão concorrer. Claro, essa indefinição é boa para eles, mantém o nome deles ali sempre lembrado. Mas para o restante da oposição, ou para a escolha de um nome da direita, acho que não é tão bom assim, né?
de forma alguma. Quanto mais tempo a direita demorar em escolher, em definir um nome, vai ser pior. E eu vou dar um exemplo que ajuda a explicar isso. Fernando Haddad, em 2018. O presidente Lula estava inelegível por conta de uma condenação na Operação Lava Jato, lançou o nome, insistiu que ele seria o candidato até os 45 do segundo tempo. Eu estava no TSE nesse dia, 31 de agosto de 2018, o TSE bate o martelo e fala: o então ex-presidente Lula está inelegível, justamente por isso cassamos, derrubamos o registro de candidatura dele. Isso fez essa insistência, e eu cito esse exemplo para explicar o presente, aquela insistência no nome de Lula, mesmo sabendo que esbarraria na lei da ficha limpa, mesmo sabendo que seria barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral, deu a Haddad pouquíssimos dias para disputar as eleições de maneira minimamente viável. E perde as eleições, como bem sabemos, para Jair Bolsonaro. Haddad teve poucas semanas para se tornar um nome nacionalmente conhecido, apesar do apoio de Lula, que é um apoio extremamente importante. Um líder de massa, até então, presidente da República por 2 ocasiões. A mesma coisa pode se aplicar e serve de exemplo nesse caso específico. Quanto mais, obviamente, lançar uma candidatura muito antes da hora, como Ronaldo Caiado faz nesse momento, ao mesmo tempo em que se faz um nome conhecido, mais sempre você apanha e tem o nome na vidraça para quem quiser levantar dúvidas, questionamentos e te colocar na parede. Então, quanto mais tempo a direita demorar em decidir um nome, pode ficar difícil em 2026, apesar da situação atual do governo, com queda na popularidade, desaprovação do governo do presidente Lula e do presidente Lula, ele como o gestor. Então, essa é uma grande dificuldade. E faço um ponto importante, uma observação importante. Você foi perfeito, 2 candidatos que são inelegíveis por determinação da Justiça. Jair Bolsonaro pelo TSE, Pablo Marçal no Tribunal Regional Eleitoral, que ainda pode recorrer, tem um chão ainda pela frente. Fato é que, e aí eu chamo a atenção para um destaque da pesquisa, Pablo Marçal, dos nomes da direita, é o nome que é mais conhecido nacionalmente por conta da utilização das redes sociais. Goste ou não do jeito que ele se comunica, goste ou não das publicações que são feitas, isso gerou um problema muito grande para ele na disputa da prefeitura, pela prefeitura de São Paulo. Mas levando em consideração os nomes que estão ali, Tarcísio Gomes de Freitas, o próprio Ronaldo Caiado, Eduardo Leite, são nomes que não têm uma presença nas redes tão grande. Isso é um ponto favorável e se traduz no que a pesquisa está trazendo, mostrando que Pablo Marçal está na frente. Resumo da ópera é esse: mais tempo de indefinição, mais tempo de incerteza lá na frente com relação a quem pode bater, ou o atual presidente da República ou o candidato escolhido por ele. E aí aqui na tarde vocês veem, Bolsonaro na semana passada, mesmo inelegível, disse que é a opção A, B e C, ao responder a Luciana Amaral, nossa repórter. E do lado oposto, do lado da esquerda, só aparece o presidente Lula, mesmo quando a pesquisa pergunta os nomes de 2022. A gente vê Ciro Gomes, Simone Tebet lá embaixo, e a gente percebe também que Lula perdia em segundo turno, mas dentro da margem de erro da pesquisa, quase sempre dentro da margem de erro, me corrija se eu estiver errado. Eu não lembro em relação a Marçal, mas em relação a Tarcísio, em relação a... Ah, meu Deus, perdi agora os nomes. O Ronaldo Caiado, ele tinha uma margem maior, mas pro Tarcísio ficava ali mesmo. Ah, é? E pro Jair Bolsonaro também. Pois é, mas, quer dizer, não há tanta dificuldade assim. Claro, a gente sabe a questão da queda de popularidade recente do presidente Lula, mas para ele recuperar essa popularidade para vencer nessa pesquisa de segundo turno, a gente sabe que não é tão difícil, porque ainda tem um certo tempo até a eleição. Sem dúvida alguma. E aí eu destaco um outro ponto, essa mesma dificuldade, Márcio, que a direita pode enfrentar lá na frente, um prejuízo na demora do sucessor, isso também se aplica ao atual presidente da República, tá? Porque se o presidente Lula decide mais adiante que não tem condições de disputar uma nova eleição, já falou sobre isso com relação
a idade. A gente viu um caso recente muito emblemático nos Estados Unidos, mas se demorar a ir trazendo para a esquerda para a situação e não mais a oposição, se demorar a escolher um sucessor, passar o bastão, transferir o capital político, mesmo sendo presidente da República, com a desaprovação, com a queda na popularidade, pode ser uma grande dor de cabeça para quem está no poder hoje. Se você quer acompanhar mais análises como essa e entender como a política brasileira está se desenrolando, inscreva-se no canal e fique por dentro das novidades.